Com o projeto pronto, o mapeamento é o coração do design. Se o meu mapeamento está perfeito, consequentemente vou ter uma aplicação de rena mais precisa. E eu gosto do mapeamento bem feito para que eu tenha um trabalho limpo, para que eu tenha um resultado perfeito. Eu gosto de começar a aplicação da rena do meio para a cauda das sobrancelhas. A maneira de aplicar vai ser sempre com leves pressionadas do pincel, juntamente com movimentos leves de arraste. Eu gosto de utilizar esses pincéis chanfrados e aqui eu vou pegar a rena apenas do lado que eu vou utilizar o pincel. Quando eu vou fazer essa aplicação na parte superior da sobrancelha, eu gosto de colocar a base do pincel para baixo para não borrar por fora do mapeamento. Mesma coisa acontece quando vou aplicar a rena na parte inferior. Vou colocar a base do pincel para cima para não borrar. O pincel chanfrado mais fino, ele ajuda muito nessa questão da precisão na hora da aplicação. Aqui na parte da cauda, eu vou conseguir, com o biquinho do pincel, aplicar a rena dentro do mapeamento. Mais uma vez, quando o mapeamento está bem feito, a gente consegue uma aplicação muito bem trabalhada. Nesse processo, é importante também que a rena esteja com uma consistência ideal. Caso ela esteja muito dura, eu terei muita dificuldade de depositar por baixo da trama do fio ou com uma precisão tão grande. Da mesma forma, se ela estiver muito líquida, muito aquosa, ela vai escorrer com muita facilidade e dessa forma vai deixar um trabalho mais borrado. Mais uma dica que vai fazer toda a diferença: limpar os borrões que surgirem, por menores que seja, assim que eu for fazendo a aplicação. Não vou esperar aplicar em toda a sobrancelha, porque esses borrões vão pigmentar e daí quando eu limpar, a rena não vai estar num alinhamento perfeito. Aqui eu estou utilizando um palito de dente e um pedacinho de algodão úmido. E eu vou tirando todos os borrões que estão por fora do meu projeto, que estão em cima da linha da marcação. Gosto de deixar a pele bem esticada, tanto no processo de limpeza desses borrões, como também na hora da aplicação. Por quê? Quando eu estico bem a pele da cliente, eu consigo ter uma noção de limite. Quando eu estico na parte de baixo e de cima para fazer a higienização, para limpar os borrões, eu consigo ter uma precisão de onde a rena realmente está. E na hora da aplicação, eu consigo também ter essa precisão na hora de fazer a aplicação. E aqui eu já estou me encaminhando com a aplicação para a parte do início. Repare que na parte do início eu vou levando apenas o pincel sujo com o restinho da rena que eu já apliquei no corpo da sobrancelha, porque eu não quero deixar esse início tão marcado quanto o restante da sobrancelha. Dessa forma, eu vou conseguir chegar no resultado com o efeito ombre, onde o início da sobrancelha ele é mais claro do que o corpo. E eu vou trazendo novamente mais rena para o corpo da sobrancelha, para que essa rena pigmente bem por baixo da trama e eu consiga ter um resultado bem uniforme, em que pegue toda a pele por baixo desses fios. Já venho novamente limpando os pequenos borrões que vão surgindo. E daí, se eu vir a necessidade de aplicar um pouco mais de rena, eu venho fazendo essa aplicação, até para deixar essa aplicação um pouco mais linear. Quanto mais essa aplicação estiver bem feita, bem detalhada, melhor será o resultado. Aqui na parte de baixo, eu capricho na aplicação para que eu consiga ter um alinhamento perfeito. Venho novamente esticando bem a pele para me conseguir observar onde os limites foram ultrapassados pela rena. E daí eu já venho limpando todos os borrões. Quando eu estico, eu consigo ter uma precisão realmente do desenho da sobrancelha. Vou agora para a segunda aplicação. E aqui eu já começo depositando a rena bem no meio da sobrancelha. E quando eu vou me aproximando das bordas da linha do mapeamento,
eu venho simplesmente pressionando. Na cauda eu faço esse movimento de arraste com a pontinha do pincel chanfrado, porque eu consigo ter uma precisão. Esse movimento de arraste na cauda é sempre com a mão muito leve para não borrar e com a pontinha do pincel. E uma dica de ouro: se a minha cliente possui uma falha na parte inferior da cauda da sobrancelha, é por essa falha que eu vou começar a aplicação. Por quê? Enquanto eu estou aplicando a rena, ela já está em processo de ação, então ela vai passar muito mais tempo agindo nessa falha. E como nas falhas a rena demora um pouco mais a pigmentar, isso vai auxiliar, vai me favorecer no resultado final. Vou esticando essa pele, observando se há algum espaço sem rena e vou preenchendo esses espaços para não ficar buracos na hora que eu remover. Já venho novamente limpando, seguido da aplicação, para que esses borrões não pigmentem aonde eu não quero e dessa forma prejudiquem o alinhamento da minha rena. Veja se durante esse processo de limpeza dos borrões ficou algum espaço sem produto e dessa forma eu venho reaplicando se necessário. É um processo que exige verdadeira delicadeza e capricho no que eu estou fazendo. E como que eu consigo, além desse capricho, dessa delicadeza, dominar a técnica da aplicação de rena? Praticando. A prática vai me levar à perfeição. Eu posso praticar em modelos, eu posso praticar em um desenho em uma folha, eu posso praticar a aplicação de rena em um balão, eu posso simplesmente trabalhar a minha coordenação motora para que eu consiga também ter uma leveza na mão na hora de fazer a aplicação e eu consiga dominar não só a aplicação, mas que eu consiga também ter uma precisão. E claro, ficar atenta também aos detalhes, ao esticamento de pele que não pode faltar na hora de uma aplicação de rena, para que eu consiga ver os limites que eu posso chegar com o pincel, os limites que eu não posso ultrapassar. Mas acima de tudo, para eu conseguir ter uma aplicação de rena perfeita, eu tenho que ter um mapeamento perfeito para que eu tenha clareza de onde vou depositar essa rena. Então, antes de dominar a aplicação de rena, é necessário que eu domine o coração do design, que eu consiga desenvolver um mapeamento com a técnica correta, que eu consiga dominar e desenvolver um mapeamento perfeito. Sigo depositando mais produto onde vejo necessário e já vou fazendo o alinhamento com palito e algodão úmido. Mais uma vez, o esticamento da pele se faz necessário e me auxilia a conseguir ter um alinhamento bom. Rena aplicada nas duas sobrancelhas, agora é hora de remover a primeira aplicação. Estou utilizando um algodão umedecido com água, tá? Utilizo apenas o algodão com água. Eu vou retirando a rena e já vou conseguindo ver o resultado, como ficou lindo. Super natural. Vou tirando todo o excesso de rena. E eu já consigo ver a beleza, a delicadeza desse resultado. Dou uma penteadinha nos pelos da sobrancelha para cima, estico bem a pele e vou vir com uma pinça removendo os pelinhos que ficaram por fora da aplicação da rena. Como assim, Marciele?
Na hora que eu faço o meu mapeamento, eu removo os pelos, faço a epilação e em seguida já vou aplicando o produto, eu já vou depositando direto na sobrancelha. Então, eu não refaço o mapeamento e com isso podem ficar alguns pelinhos por baixo da minha linha da caneta, que eu não consiga ver, mas aí conforme eu vou aplicando a rena, conforme eu tenho esse resultado bem alinhado, assim que eu tiro o excesso do produto, eu consigo, esticando a pele, observar os pelos que ficaram por fora desse mapeamento, por fora dessa aplicação. E quando eu removo esses pelos, eu consigo um alinhamento ainda melhor. E agora, para fazer o acabamento, eu vou utilizar essa caneta iluminadora, mas eu também poderia estar utilizando um corretivo com um pincel reto, fininho, ou com um pincel chanfrado também, um pincel língua de gato, e vir fazendo o contorno com esse corretivo, igual eu estou fazendo com a canetinha iluminadora. Aplico bem rente a linha, o alinhamento da sobrancelha e agora eu vou esfumar esse produto, esfumar bem direitinho. Vou esfumar com esse pincel aqui, língua de gato, para não deixar aquela marcação branca abaixo da sobrancelha, que pode inclusive se sobressair demais na hora que a gente for fotografar o resultado. E aí eu venho fazendo esse movimento de vai e vem para deixar bem esfumado e meio que desaparecer com essa linha que eu havia criado antes com a caneta iluminadora. Só lembrando que eu poderia também estar esfumando essa caneta com um cotonete, com um aplicador de batom, com um microbrush ou mesmo com o dedo. E depois de tudo bem esfumadinho, esse é o resultado. Um iluminado bem sutil abaixo da sobrancelha. E agora eu vou fazer o mesmo processo na outra sobrancelha. Nessa etapa aqui, o esticamento da pele ele é muito importante para que eu não belisque, para que eu não machuque a pele da minha cliente. E eu gosto muito dessa pinça da ponta fina, mas eu poderia também estar utilizando uma pinça reta, uma pinça chanfrada. Eu gosto muito da precisão da pinça que tem a ponta fininha, porque eu consigo ir diretamente naquele pelinho que eu quero. E veja que facilita muito esse esticamento, sem contar que quando eu estou esticando a pele, o desconforto para minha cliente vai ser bem menor. E lá vem dica boa. Percebendo que minha cliente tem alguns pontinhos de falha que a rena não pigmentou bem, vou pegar o meu pincel sujo de rena, vou tirar o excesso e eu vou com esse excesso do produto esfumar. Dessa forma eu vou conseguir camuflar essas pequenas falhas. Na parte do início dessa sobrancelha, eu também percebi que ficou um pouco mais claro do que o início da outra sobrancelha. Então, o que é que eu vou fazer? Vou vir com o meu pincel sujinho e vou dar uma leve esfumada. Se você não conseguiu pegar essa dica, volta alguns segundos do vídeo e preste atenção, porque essa dica sempre salva a minha vida na hora da aplicação de rena. E agora, já vou aplicar aqui a canetinha iluminadora para finalizar esse resultado lindíssimo. E em seguida, já venho esfumando com o meu pincel língua de gato, desaparecendo com essa linha iluminadora que eu fiz anteriormente. E esse foi o resultado dessa aplicação de rena perfeita
Minha cliente amou a cor, eu também, o resultado ficou super natural. E se você gostou desse vídeo, deixa aí seu like, deixa nos comentários também qual dica desse vídeo foi mais valiosa que você vai colocar em prática durante a aplicação de rena no seu espaço.